Neste Essencial Now, tenho comigo em estúdio o General Isidro de Moraes Pereira, John Wolfe, especialista em relações internacionais, e Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios. Boa tarde a todos, muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui convosco. Senhor General, começo por si. Quais é que são as principais fragilidades deste acordo, na sua opinião? Deste anúncio de acordo? Muito bem. Anúncio de acordo, permita-me que corrija. Anúncio de acordo do acordo? Anúncio de memorando de entendimento. Ou seja, é o entreabrir da porta para que mais tarde se chegue a um acordo. De um roadmap. Aliás, para um eventual acordo. Se há algo que nós sabemos é que este memorando de entendimento prevê 60 dias de discussões. Prevê 30 dias para se discutir a questão nuclear, prevê, 30 dias para abrir o Estreito de Hormuz à navegação, quando Trump ontem, numa pressa tremenda, veio dizer que o Estreito de Hormuz estava aberto, que os motores dos navios podiam ser postos em marcha e o Irão iria fluir a rodos na economia mundial. Passado uma hora veio simplesmente dizer, bom, afinal é só na próxima sexta-feira. Porquê é que eu estou a dizer isto? É difícil aquilatar da fragilidade de algo sobre o qual não temos certezas. Bom, aquilo que eu fui referindo é baseado na imprensa iraniana, que apresenta hoje, a Tasnim, uma lista de 14 pontos. Já foram divulgados aqui há pouco. Já foram divulgados e é a lista que nos permite, a partir da qual nós podemos raciocinar e poder responder de uma forma qualitativa a perguntas como aquelas que me fez. Agora, do lado dos Estados Unidos, o que nós temos é uma nebulosa, porque a Casa Branca, até hoje, tirando as imensas publicações de Donald Trump na sua rede social própria dele, nem sequer é uma rede social que a Casa Branca utiliza oficialmente. Isto quer dizer, pelos mecanismos oficiais, a Casa Branca os Estados Unidos não veio dizer... Está em silêncio. Não veio dizer minimamente aquilo com que se comprometeu. Portanto, nós temos aqui uma grande nebulosa e vamos colhendo informações, vamos cruzando informação, uma informação que vem do Irão, outra informação vem do Paquistão, alguma informação vem de Israel, negando determinados aspectos que o próprio Irão vem dizendo, e com base nesse conjunto, no cruzamento dessa informação, é que nós podemos dizer quais são as fragilidades. Bom, as fragilidades é que, para já, não se trata de um acordo, trata-se de um acordo de princípio. As partes acordaram determinados princípios e agora vão conversar. Bom, quer dizer, a grande fragilidade é que tudo isto pode ter um grande recuo. E agora vou dizer, na minha opinião, qual é a maior fragilidade de todas. É que o Irão, nesses 14 pontos, parte do princípio em que as armas se calam em todas as áreas, mesmo no Líbano. Incluindo no Líbano, claro. Quer dizer, nós hoje... E esse pode ser aqui o grande... Nós, ao final do dia de ontem e no início do dia de hoje, tivemos declarações do Ministro da Defesa, Israel Katz, do Ministro das Finanças, do Ministro da Segurança Nacional e todos eles, mais, e até do líder da oposição, do Partido Democrático. Todos, a arrasar este acordo e a deixarem claro que a intervenção vai continuar. Ora está, claro. Todos eles vêm dizer que Israel não se comprometeu com rigorosamente nada disto. Portanto, essa é a maior fragilidade. Claro. Imaginemos que, por hipótese, os confrontos continuam no sul do Líbano. Isso deita por terra o acordo. Essa é a maior fragilidade. John Wolfe, esta é a maior fragilidade para si também, o Líbano? Boa tarde. O que tenho a partilhar ab início vem mesmo ao encontro do que o Sr. General explanou de uma forma muito perspicaz. Nós não estamos a falar de um memorando de entendimento. Estamos a falar de pelo menos 2 ou 3. Porque isto tem a ver com algo que o Fram, que é um teórico, que fala sobre abordagens subjetivista da escolha racional. Ou seja, é muito difícil determinarmos em bom rigor quais são os factos que eu chamaria absolutamente blindados e que se possam corresponder à verdade. Ou seja, não há nenhum. É isso que me está a querer dizer. Isso. Cada uma das partes vê e interpreta um documento que nenhum de nós teve acesso a esse documento, portanto, nós estamos a especular, e cada um deles constrói a sua narrativa de acordo com as probabilidades e com as expectativas que tem. Portanto, essa é uma das dificuldades que nós temos. Nós ainda não temos um documento que foi ao notário, passa a expressão, claro, que foi certificado em relação ao qual possa servir de ponto focal. De contrato, entre aspas. De contrato, e a partir do qual nós possamos fazer uma análise absolutamente rigorosa. Portanto, temos essas dificuldades de percepção.
E isto tudo vem também ao encontro da espuma lançada pela própria administração americana, um pouco a tentar compensar a falta de credibilidade factual, como temos tido várias narrativas, sucessivas narrativas do J.D. Vance a dizer que vamos, com certeza, clarificar de uma forma definitiva a questão nuclear, quando nada disto é concreto, nada disto é certo. Celso, entretanto, os mercados estão a reagir aparentemente bem, não é? Com o preço do petróleo para já baixar ali para os $80. 82 dólares, há uma descida de 5%. Ainda assim estamos muito longe do valor do Brent no início da, antes do início da guerra. Era 62 dólares. Desculpa. Portanto, o que nós vamos assistir lembras-te daquela frase que foi preferida pelo ministro Eduardo Catroga lá nos idos de 90, que era: a retoma será lenta e difícil, referindo-se à situação económica do país. Neste caso, a retoma da economia mundial também será lenta e difícil. Ou seja, até voltarmos a ter o preço do barril nos $60, que era o preço da referência, vão demorar muitos meses. Todos os outros preços vão continuar a refletir, ou todos os outros bens vão continuar a refletir a percepção de muita insegurança, do aumento dos fretes. Portanto, a economia, por muito que haja agora um acordo de paz, um memorando de entendimento, chama-lhe o que entender, até a economia acreditar que ele se vai mesmo efetivar, ainda vai uma longa marcha. Poderemos falar o quê? De 6 meses até que isto volta à normalidade? Até ao final do ano vai ser, certamente. E depois acontece aquilo que se estava aqui a dizer e que eu gostava de enfatizar de outra forma. Desde o início da guerra, a 28 de fevereiro, que era perceptível que existiam não uma, mas sim duas guerras. Ou seja, a guerra dos Estados Unidos contra o Irão e a guerra de Israel contra o Irão e o Líbano. Neste momento, cessou uma das guerras. Cessa por várias razões, por ordens de natureza económica, porque Trump também está pressionado pelas midterms de novembro e pelo aumento do custo de vida, porque os combustíveis nos Estados Unidos em maio também chegaram a duplicar o preço que tinham em fevereiro. Por outro lado, para Netanyahu, a guerra é um seguro de vida político. Claro. É a única forma que ele encontra de se manter no poder. O que vamos agora assistir, mais do que saber os pormenores da guerra ou saber o que é que o Israel vai fazer em relação ao Líbano, é saber até que ponto os lobbies nos Estados Unidos, qual é que vai vencer? Se é o lobby pró-judeu e que quer a manutenção da guerra, se é um lobby que é muito mais poderoso e abrangente, que defende que é necessário efetivar este acordo de paz. E vamos ver os sinais claros. Este acordo de paz acontece no momento em que Donald Trump faz 80 anos. Acontece no momento em que se prepara o encontro do G7. Portanto, fez aqui uma festa para engalanar este momento do Presidente Trump. E é preciso concretizá-lo, porque é a própria imagem do Presidente Donald Trump. E a sua imagem, sobretudo, não é a imagem externa. Eu acho que ele desvaloriza a forma como externamente é visto. É a forma como é percepcionado internamente. Até por causa das eleições de meio termo, como sublinhaste. Senhor General, já hoje sabemos, é factual... Acompanhamos em direto agora declarações de André Ventura. Ele vai falar e reagir sobre a condenação do agente Bruno Pinto, o agente da PSP que foi condenado. Vamos ouvi-lo. André Ventura está a falar em Lisboa. Eu vi a notícia há pouco, eu penso que a notícia tem pouco tempo, talvez alguns minutos, ou uma hora e meia. Não pude ainda olhar para a decisão, vou olhar durante a tarde de hoje, não pude olhar para ela ainda com todo o detalhe. Tanto quanto percebi, o Tribunal, inclusivamente, permite o regresso do agente às funções. E, portanto, esse é um elemento relevante para garantirmos que não há... que não houve uma atuação intencional do agente para provocar o homicídio de Odeiro Muniz. Eu acho que essa é uma decisão importante para a polícia e acho que é uma decisão importante para os polícias, para garantirmos
que os polícias têm capacidade de agir e não estão sempre a ser constrangidos em cenários que são difíceis, como foi o caso da morte do Odair Muniz. Em relação à decisão de fundo, como disse, não estou a fugir disso, eu sei a posição que assumi naquele momento, vou ler a decisão do Tribunal durante a tarde de hoje e amanhã, depois da reunião com o Primeiro-Ministro, falaremos sobre isso sem nenhum escape e sem nenhuma fuga. Sei que tenho que assumir aquilo que eu próprio disse na altura, não fujo às minhas responsabilidades, cá estaremos para ver. Quero ler a decisão do Tribunal, para não estar a dizer nada que não seja... Parece-me, a este momento, que foi uma decisão que não foi má para a polícia deste ponto de vista, e acho que até teve a vantagem de transmitir esse sinal, não é? Uma decisão que não foi má para a polícia, algumas das reações de André Ventura à condenação do agente da PSP, Bruno Pinto. O que é muito diferente do querer matar, porque em direito o excesso de legítima defesa tem um regime próprio que acontece nos casos em que há um ataque de alguém. Em relação à sentença do agente da PSP que disparou mortalmente contra Odair Muniz. Voltamos à conversa em estúdio a propósito do memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão. Senhor General, bom, já hoje, e desculpe por lhe ter interrompido o raciocínio, já hoje sabemos que Israel já bombardeou o Líbano, já hoje. Se estes ataques de Israel continuarem, até sexta-feira a assinatura deste memorando de entendimento pode ficar comprometida? Certamente. Aliás... E é isso que acha, com a sua experiência, que Israel vai fazer? Israel, aquilo que tem dito, vamos ver se cumpre na íntegra aquilo que tem dito, é que Israel não vai deixar de responder aos ataques de que for alvo. E é isso que Israel está a fazer e é isso que Israel vai fazer, certamente. Porque instâncias oficiais israelitas têm dito que, designadamente, penso que foi Smotrich que o disse, Israel é muito amigo dos Estados Unidos, olha para os Estados Unidos com grande admiração e com uma amizade particular. Mas não deixa de sublinhar que Israel é um país livre e independente. Portanto, Israel não é a República das Bananas. Foi, aliás, foi exatamente esta expressão que foi utilizada pelo ministro israelita. E, portanto, que se arroga a si próprio a responder da forma que achar conveniente. E mais, e até diz, isto agora é o ministro da Defesa que o diz, o problema do Líbano, do Irão não está resolvido. Portanto, Israel irá resolvê-lo com ou sem os Estados Unidos. Portanto, isto são declarações israelitas que naturalmente poderão influenciar aquilo que se vai passar na sexta-feira. Nós sabemos que sexta-feira, em Genebra, e quem vai, no fundo, receber as partes beligerantes, e aqui também há uma grande originalidade deste memorando, é que, vamos lá ver, esta guerra teve 3 países que participaram nela, os Estados Unidos e Israel, atacando o Irão, e o Irão respondendo e atacando os Estados Unidos e atacando Israel. Portanto, isto é altamente original, porque se quer chegar à paz discutindo, conversando só 2 partes. E a terceira, onde é que está? Bom, outra originalidade é que, de facto, as coisas são discutidas e vão sendo libertadas sem haver um sigilo, porque normalmente neste tipo de relacionamento diplomático, tendo em vista algo tão sensível como um acordo de paz, normalmente as coisas são mantidas em segredo até serem assinadas. E aquilo que é dito é que na próxima sexta-feira Abbas Arashi e Galibaf estarão presentes e assinarão um documento em conjunto com o vice-presidente norte-americano. E é dito, e isto é outra originalidade, a Casa Branca vem dizendo que o conhecimento integral, e o próprio Irão agora também vem dizendo que o conhecimento integral do documento só será dado a conhecer às pessoas a partir de sexta-feira. Portanto, vamos lá ver. Agora, daqui até sexta-feira, como muito bem João disse, se a situação da guerra não parar, se as armas não se calarem, se os canhões não se calarem, também na região do Líbano, o que pode acontecer, Israel ataca o Líbano, se o Irão replicar e responder sobre Israel, o que vamos ter é uma impossibilidade da assinatura mesmo deste memorando. Aquilo que está em cima da mesa, John Wolf, é saber se os Estados Unidos têm capacidade, poder para impedirem que Israel neutralizar Israel. Ataque, continue a operação no Líbano? É isso que está em cima da mesa aqui, neste momento também?
Antes de ir a essa questão, gostava de só fazer aqui uma conectividade com o que o Celso acabou de dizer em relação ao petróleo ter baixado 4%. Temos um indicador que é um indicador de algum perigo, que denota algum perigo, exprime um bocadinho de risco, que é o facto de haver as ações em ascensão, ao mesmo tempo que há ouro em ascensão. E isso é um sinal de que o mercado... De dúvida. De dúvida. E o próprio mercado... De medo. Não é? De medo, baseia-se no erro. O mercado é um erro, ou seja, nunca há coincidência entre a oferta e a procura. E isso aplica-se à política também. Portanto, as expectativas de uma parte nunca correspondem à resposta da outra parte. Nessa medida, esta incerteza em relação a Israel é cada vez maior. É cada vez maior do ponto de vista dos americanos terem perdido o controle. Aliás, eu iria utilizar uma expressão, passemos do MAGA para o MAW, Made America Weaker. Os Estados Unidos saem enfraquecido desta novela. Esta novela que foi ficcionada, que foi inventada, que não tem razão material, não tinha razão material. Enfraquecidos em que nível? Colocaram-se, são reféns da vontade de Israel, novamente aquilo que acabou de dizer, e o que o Sr. também disse, se houver um ataque vamos supor, do Irão a Israel ou de Israel ao Líbano, o Irão tem a bomba atómica perfeita, que é fechar novamente ou dar um sinal de fecho do Estreito de Hormuz. Esta caixa de Pandora foi aberta por Trump sem ter pensado na grande estratégia. E uma coisa curiosa, a estratégia, em termos conceptuais e em termos semânticos, é a arte do general. Começou com uma arte do general. E a arte do general é aquele que tem a visão do belicismo, da projeção de poder. E nós estamos a lidar com alguém que é político e que não tem noção das implicações materiais. E o Sr. General... Do que é a projeção de poder. Já agora neste aqui caso um pequeno apontamento. Esta é uma questão muito importante. Donald Trump foi devidamente alertado pelo general Dan Kane, pelo general-chefe do Estado-Maior do Exército, que entretanto foi demitido. Dos riscos desta intervenção. Dos riscos desta intervenção. E hoje, que poderia não dar em nada. E hoje há informações fidedignas de que a possibilidade do Irão encerrar o Estreito de Hormuz à navegação comercial foi colocada em cima da mesa. O que é que Trump terá dito? Bom, é possível, mas não creio que o Irão vá dar tiros nos pés. Porque, vamos lá ver, o Irão, ao fechar, foi assim que Trump interpretou. O Irão nunca iria fechar. Por causa da necessidade que tem de exportar petróleo também. Por causa da necessidade que tem de explorar o petróleo. A questão é que, e muito bem dito pelo John, é que até parece, a impressão que temos, a percepção que vamos acumulando ao longo desta guerra, é que se no início a questão mais importante era o nuclear, era o facto do Irão não se poder converter numa potência nuclear, parece que neste momento, para Trump, o mais importante de tudo é o Estreito de Hormuz. Claro. As coisas alteraram-se completamente. Os Estados Unidos ficaram mais fragilizados, saem desta guerra mais fragilizados, e o Irão mais forte? Vamos lá ver, tudo indica, ainda temos que esperar algum tempo, mas tudo indica que este memorando de entendimento conduzirá a um acordo mais fraco do que aquele que Trump rasgou. Assinou, até porque envolve verbas muito maiores, um esforço financeiro muito maior por parte dos Estados Unidos e mais, o próprio Trump, hoje em declarações, já admitiu que o processo de enriquecimento, quando muito, poderá ser, poderá ser autorizado o Irão a enriquecer para fins pacíficos. Ora, o que estava em cima da mesa era que as próprias centrifugadoras teriam que ser eliminadas, teriam que ser neutralizadas e que o Irão, esta era a narrativa inicial, que o Irão, pura e simplesmente, porque não é credível, porque o Irão comprometeu-se a enriquecer para fins pacíficos ao abrigo do acordo de Obama e não foi isso que fez. O que se verificou foi que, passado anos, o Irão já tinha urânio enriquecido a 60%. Claro, 60% para quê? Claro. 60% é uma taxa... O enriquecimento do urânio para fins militares. Para fins pacíficos 3,5%. No máximo 6%. O máximo 6%, não é? Claro. Se for para motor. Claramente que perseguia a bomba atómica. Senhor General João Wolff, muito obrigado a ambos pela vossa análise neste essencial. Não foi um gosto. Boa tarde.